Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá pessoal do Crônica dos Umbrais. Me chamo Alex e tenho 27 anos. Mas isso que vou contar ocorreu comigo quando tinha 19. Foi quando eu desisti de ser Terrian. Sabe, eu sempre senti que havia algo diferente em mim. Desde criança, antes mesmo de saber que existia uma palavra para isso, eu sentia uma conexão profunda com os lobos. Não era só achar eles legais ou ferozes, era algo muito mais visceral. Eu me lembro de ficar olhando para o horizonte, para as florestas, nos documentários e sentir uma saudade imensa, um desejo profundo de estar lá, correndo livre, farejando o ar, sentindo a terra sobre minhas patas. Era mais do que uma imaginação vívida, era uma sensação no meu corpo todo, um instinto que eu não conseguia explicar. Foi só mais tarde, fuçando na internet, que encontrei a comunidade Terrian. E foi um alívio tão grande encontrar outras pessoas que sentiam o mesmo que eu. A palavra Terrian vem de teriântropo, que basicamente significa homem-animal. Mas não é nada de mágico ou sobrenatural. Não é sobre se transformar fisicamente. Para mim, ser um Terrian é sobre uma identidade interior. É a profunda e inabalável sensação de que uma parte do meu eu, da minha essência, sou de um lobo. É uma identidade não física, espiritual ou psicológica, dependendo de como cada um vê. E como isso se manifesta na minha vida? De várias formas. Os shifts, mudanças. A gente chama de shifts. Às vezes eu tenho um mental shift, onde a minha forma de pensar muda. Meus instintos ficam mais aguçados, eu posso sentir um desejo forte de uivar, de correr em 4 apoios, o que a gente chama de quadrobix. Isso, para quem não sabe, é um esporte Terrian. Ou simplesmente ficar quieto e observar tudo ao meu redor. É como se a mente do lobo viesse para frente. Já o Phantom Shift é a sensação de ter partes do corpo que não estão lá fisicamente. Eu sinto o peso e a forma de orelhas peludas na minha cabeça, ou o balanço de um rabo quando estou feliz ou animado. É a coisa mais estranha e mais natural do mundo ao mesmo tempo. A conexão com a natureza. Eu não consigo me sentir completo dentro de 4 paredes o tempo todo. Eu preciso estar na natureza. Sentir a grama, o vento, o cheiro da chuva no ar, é como voltar para casa. É quando eu me sinto mais eu mesmo, mais integrado. O espelho. Essa é uma das partes mais difíceis. Olhar no espelho e ver um corpo humano quando por dentro você espera ver algo completamente diferente pode ser bem angustiante. É uma dissonância constante que a gente aprende a lidar. Então, ser um teriantropo, lobo, para mim, não é uma escolha ou um hobby. É uma parte fundamental de quem eu sou. É carregar a alma de um lobo em um corpo humano, navegando por um mundo que não foi feito para os meus instintos mais profundos. É aprender a equilibrar a sociedade humana com os chamados da matilha e da floresta que ecoam dentro de mim. No final, é sobre autoconhecimento e encontrar um lugar onde você se encaixa, mesmo que esse lugar seja uma identidade que poucas pessoas vão entender. A parte mais difícil nunca foram os shifts ou a saudade da floresta. A parte mais difícil foram as pessoas, especificamente a minha família. Quando eu era pequeno, era cufo. Eu uivava para a lua cheia da varanda e meus pais riam, filmavam. Eu corria de 4 no jardim, e eles achavam que era uma brincadeira de criança, uma fase. Minha mãe até me chamava de meu lobinho. Eu me sentia aceito, de um jeito simples e inocente. Mas conforme eu fui crescendo, a ficha foi caindo para eles. E aí deixou de ser cufo e virou preocupante. Aos 13 anos, quando eu pintei meu quarto de verde musgo e marrom e enchi de pôster de florestas, minha mãe suspirou e disse: "Alex, você não acha que já está velho para essa coisa de lobo?" Aos 15 anos, quando eu preferia ficar sozinho no bosque atrás da escola, em vez de ir a uma festa, meu pai puxou uma cadeira para uma conversa séria.
Ele perguntou se eu estava deprimido, se alguém estava me intimidando na escola. Ele não conseguia entender que eu estava bem daquele jeito, que a matilha que eu buscava não era de adolescentes, era algo que existia apenas dentro de mim. Nessa época, ele me levou a psicólogo e disse que isso não era normal. Queria saber se eu tinha algum distúrbio ou alguma deficiência mental. Mas, para surpresa do meu pai, o psicólogo disse que eu me identificar como Therian é como uma faceta da identidade humana que pode ser explorada de forma positiva, mas que requer atenção profissional, no caso, psiquiatra, se a condição for associada a sofrimento ou dificuldade em viver a vida cotidiana. Meu pai não gostou, mas como não interferia em nada em minha vida, ele apenas disse: "Filho, se caso isso persistir e te impedir de viver como ser humano, eu vou te levar ao psiquiatra." Aos 16 anos, as discussões começaram de verdade. "Para de fazer isso com a boca, parece um tique", minha mãe dizia quando eu farejava a comida instintivamente. "Senta direito na cadeira, Alex, você não é um animal." Meu pai berrava, me vendo inquieto. A casa, que era para ser meu porto seguro, virou um campo de batalha onde eu tinha que reprimir cada instinto, cada suspiro de minha verdadeira natureza. Eu me sentia uma fera enjaulada, constantemente vigiada. Aos 18, a tensão atingiu o pico. Eu tinha meus amigos Therians online, minha comunidade, mas no mundo real eu era um fracasso aos olhos deles. Não saía, não namorava, não me interessava por carros ou faculdade. Eles só viam um filho estranho, antissocial, preso em uma fantasia infantil doentia. A palavra psiquiatra foi jogada na mesa mais de uma vez. Foi então que ele e minha mãe marcaram uma consulta com o psiquiatra que diziam ser o melhor de São Paulo capital. A viagem demorou 1h20 de Paranapiacaba, onde moro, até lá. E eu estava tendo uma crise de ficar tanto tempo preso e ele não me deixava colocar a cabeça para fora da janela. Quando chegamos no consultório, meu pai teve outra surpresa, já que o psiquiatra disse: "A teriantropia não possui um diagnóstico psiquiátrico específico no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5. Se caso seu filho apresentasse sintomas de outras condições, como transtornos psicóticos, obsessivos ou compulsivos que causem sofrimento, aí sim, a condição clínica subjacente pode ser considerada e tratada. Mas o que vocês precisam fazer como pais é apenas respeitar e aceitar que ele se sente diferente. Não existe remédio ou tratamento. Existem universidades que estão estudando o caso, mas até o momento não existe nada conclusivo. Sinto muito." Meus pais, principalmente meu pai, saiu da consulta arrasado. Ele não se conformava em ter colocado no mundo um animal e não um ser humano. Ele realmente tentou de tudo: jogo de futebol, me levou para praticar tiro, me levou para treinar boxe, mas sempre era a mesma decepção. Eu dava um jeito de me coçar, de correr em 4 apoios, de uivar no meio de todo mundo, e ele não escondia a vergonha que sentia de mim. E então veio meu aniversário de 19 anos. Não houve bolo nem festa. Meu pai entrou no meu quarto de manhã cedo, com uma expressão séria, fechada. "Pega um casaco", ele disse. "Vamos dar um passeio." O coração bateu forte no meu peito. Eu não sabia o que esperar. Ele dirigiu em silêncio por quase 1 hora, até que a cidade foi ficando para trás, e as árvores começaram a cercar a estrada. Ele entrou em uma estrada de terra e parou na beira de uma densa floresta que existe na minha cidade, daquelas que a gente só via em fotos. Descemos do carro. O ar era frio e cheirava a pinho e terra molhada. Um lugar lindo e assustador. Meu pai virou para mim, e pela primeira vez em anos, não havia raiva ou decepção em seus olhos. Havia uma tristeza profunda, uma resignação exausta. "Você sempre disse que há um lobo, Alex, que se sente um lobo preso." Ele falou a voz um pouco rouca. "Eu não entendo. Sua mãe não entende. Nós tentamos de tudo e nada te cura dessa ideia."
Ele fez uma pausa, gesticulando em direção à floresta escura e inimiga à nossa frente. Então chega. Se você quer tanto ser um lobo, seja. A floresta está aí. Vá caçar, vá uivar, vá encontrar a sua matilha. Vá ser o que você diz que é. Ele abriu o porta-malas e jogou minha mochila no chão ao meu lado. Dentro vi que ele tinha enfiado algumas garrafas de água e barras de cereal. Eu volto aqui em 48 horas. Se você ainda estiver aqui e ainda quiser voltar para casa, a gente volta. Mas terá que esquecer a ideia de ser lobo e se tornar um homem. Por isso te trouxe aqui, na esperança que um choque de realidade te faça acordar para a vida. E espero que isso cure você de uma vez por todas. E se você não estiver, bom, então você encontrou o que procurava e desistiu de sua humanidade. Ele me deu as costas, entrou no carro e fechou a porta. O motor ligou e eu fiquei paralisado, assistindo as luzes traseiras desaparecerem na estrada de terra até que o silêncio da floresta fosse absoluto. A realidade do que havia acontecido caiu sobre mim como um balde de água gelada. Meu pai não estava me trazendo para um passeio. Era um ultimato, um teste cruel. Ele me abandonou aqui esperando que o medo, o frio e a fome me curassem da minha loucura. Eu caí de joelhos na terra úmida, a respiração ofegante. As lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto naquele momento e foi um momento de puro pânico, solidão, desespero. E então algo mudou. Através das lágrimas, meus olhos se ajustaram à claridade da floresta. Eu ouvi o vento sussurrando entre os pinheiros, cheirei o musgo, a água de um riacho distante, e pela primeira vez não havia paredes, não havia portas, não havia vozes humanas me dizendo para ser outra coisa. Uma calma estranha desceu sobre mim. Eu levantei devagar, enxuguei o rosto. Meu pai estava certo sobre uma coisa. Eu sempre disse que era um lobo, errado sobre todo o resto de eu ser humano. Ele pensou que a floresta me puniria, me mostraria que eu era apenas um humano frágil. Mas ele não entendeu. Ele me trouxe para casa. Eu ergui a cabeça, farejando o vento. Um uivo baixo, mais um suspiro do que um som, escapou dos meus lábios. Não era de tristeza, era um aviso, um anúncio. Ele voltaria em 48 horas. E eu não estaria aqui para ir embora para casa, mas estaria aqui para me despedir dele e da minha mãe, e não seria mais um menino assustado que ele deixou para trás. O que ele encontraria aqui seria o lobo que sempre tentou negar. E naquele momento, durante o dia, com toda a coragem do mundo, eu fui um lobo que sempre sonhei em ser. A primeira hora foi de libertação pura. Assim que o barulho do carro sumiu, um silêncio esmagador tomou conta. Mas não era um silêncio vazio, era cheio. Era o farfalhar das folhas, o canto de um pássaro, o zumbido de insetos. Eu não pensei, eu apenas agi. Comecei a correr, não como um humano, correndo ereto e desengonçado. Eu caí de 4 no chão macio de folhas de pinheiro e corri. Meus braços e pernas encontraram um ritmo que meu corpo sempre soube, mas que tinha sido suprimido por anos de cadeiras e calçadas. A terra cedendo sobre minhas mãos, ou melhor, minhas patas, o vento no meu rosto, o cheiro da floresta invadindo meus pulmões. Foi um êxtase. Foi real. Eu encontrei um riacho pouco depois, água gelada e cristalina escorrendo sobre pedras. Entrei direto. Tirei a roupa e mergulhei. A água lavou o suor, as lágrimas secas e uma camada de poeira da minha vida antiga. Eu sacudi meus pelos molhados e uivei, de verdade dessa vez. Um uivo longo e cortante que ecoou entre as árvores. Ninguém para me repreender. Ninguém para me olhar com estranheza. A manhã inteira foi assim, uma sucessão de sensações puras. Eu era apenas um corpo em movimento na floresta, um animal entre animais. Cheirei tocas. Persegui um esquilo por pura diversão, mas lógico, ele escapou facilmente. Me escondi na sombra de um grande carvalho e apenas observei. Pela primeira vez,
A dissonância entre o que eu sentia por dentro e o que eu via por fora quase desapareceu. Eu não era Alex, o humano estranho. Eu era apenas eu. Mas então, o sol chegou no seu ponto mais alto. A fome começou como um desconforto distante, um ronco no meu estômago. Eu ignorei no início, tentando me concentrar na liberdade, mas ela foi crescendo, tornando-se uma presença constante e dolorosa. Abri minha mochila e devorei todas as barras de cereal. Era doce, artificial, e não fez nada para saciar a fome real, a fome de carne, de substância. A água da garrafa era insípida comparada à água gelada do riacho que eu tinha bebido com as mãos em concha. Foi aí que a realidade bateu, dura e cruel. Eu estava com fome, e não havia geladeira, não havia delivery, não havia mãe para chamar, o almoço está pronto. Eu olhei em volta. A floresta, que há poucas horas era um parque de diversões, um santuário, de repente se tornou uma paisagem hostil. Cada som de um galho quebrando me fazia pular. O vento frio da tarde começou a penetrar minha pele nua, e eu não tinha onde me aquecer. Minhas mãos estavam sujas e arranhadas de rastejar no chão. Meus joelhos doíam. Ser um lobo não era só sobre correr e uivar, era sobre sobreviver. Era saber qual raiz era comestível, era saber caçar, era saber encontrar abrigo. Eu não sabia fazer nada disso. Eu era um humano de 19 anos, criado no conforto de um subúrbio, com uma identidade de lobo pintada, sobre uma pele macia e inexperiente. As 48 horas que pareciam uma aventura, agora se esticavam à minha frente como uma eternidade de desconforto e perigo. E a vida toda, a ideia, que antes parecia um sonho romântico, agora era aterradora. A solidão não era mais libertadora, era esmagadora. Meu uivo de triunfo da manhã agora morria na minha garganta como um gemido. Eu me encolhi contra a raiz do carvalho, puxando o casaco mais perto do corpo. A noite estava chegando, e com ela, o frio de verdade. Coloquei minhas roupas de volta, pois estava realmente tremendo de frio. Meu pai, com seu ultimato cruel, pode ter acertado em algo que nem ele mesmo esperava. Ele não me mostrou que eu era um humano frágil. Ele me mostrou que ser um lobo de verdade era muito mais do que um sentimento. Era uma luta diária e brutal pela vida. E eu, pela primeira vez, senti um frio que não era do ar. Era um medo de que a minha verdade mais profunda não fosse forte o suficiente para o mundo real. Mas a realidade é algo realmente cruel. A fome veio. As barras de cereal acabaram. A água também estava quase no fim, e acabei guardando as garrafas para encher depois com a água do riacho. Acredito que isso não é coisa que um lobo faria. E se eu encontrasse um lobo de verdade, eu seria aceito ou eles me devorariam? Comecei a pensar como eu era frágil perto da verdadeira vida animal. A noite caiu na floresta como um manto pesado e gélido. Aquele crepúsculo dourado que eu tanto amava nos documentários durou apenas alguns minutos. E então, a escuridão absoluta engoliu tudo. Não era como o escuro do meu quarto, onde meus olhos se ajustavam e eu ainda enxergava vultos. Era uma escuridão opressora, quase sólida, que parecia pressionar meus olhos. Sem meu celular, sem uma lanterna, eu não tinha fósforo. Nada. Então me toquei que eu vivi dizendo, sou lobo, e lobo precisa dessas coisas? A resposta é clara, claro que não. E eu só pensava no meu pai, e no quanto ele queria me ensinar a virar gente. A temperatura despencou. Minhas roupas, ainda úmidas do orvalho da noite, colaram na minha pele como uma segunda pele gelada. Meus dentes batiam incontrolavelmente. A liberdade da manhã tinha se transformado em uma prisão de sombras e sons amplificados. Cada farfalhar era um predador se aproximando. Cada estalo de um galho era um passo. Meu coração, que antes batia no ritmo da corrida, agora martelava no meu peito de puro pânico.
eu me enfiei em um emaranhado de raízes no pé de uma árvore enorme, tentando me fazer o menor possível. Os sons da noite eram uma sinfonia aterrorizante. Os grilos, que durante o dia soavam como um chamado idílico, agora era um ruído estridente e ensurdecedor. Ouvi o pio agudo de uma oluna, tão perto que pareceu vir de cima da minha cabeça, e eu me encolhi todo, esperando me sentir seguro. Foi então que a memória veio, involuntária e cruel. Meu avô, quando eu era muito pequeno, contava histórias sobre essas florestas ao redor de Paranapiacaba. Histórias que eu sempre empurrei por fundo da mente, tratando como bobagem de gente velha. Ele falava de um homem que se perdeu e foi encontrado dias depois, sem uma gota de sangue no corpo, o rosto congelado em um grito silencioso. Falava de vultos que seguiam os caminhantes, figuras altas e escuras que se moviam entre as árvores, e de um assobio baixo e constante que atraía as pessoas para o abismo. Eu sempre ri, claro. Era só lenda, folclore para assustar turista. Mas agora, sozinho, no ventre escuro e vivo daquela esma floresta, aquelas histórias não eram mais contos. Elas eram manuais de possibilidades. Cada som se encaixava perfeitamente em um dos horrores que meu avô descrevera. E então veio o som. Não foi um farfalhar. Não foi um estalo. Foi um arrasto, lento, deliberado. Algo pesado sendo puxado pela folhagem seca, a uns 50 metros de onde eu estava escondido. Parou. A floresta ficou em silêncio total, como se todos os outros seres também tivessem parado para ouvir. Meu próprio coração pareceu parar de bater. E então veio o assobio. Não era o assobio agudo de um homem chamando um cachorro. Era baixo, rouco, como o vento passando por uma fenda em uma rocha. Uma nota só, sustentada, que não soava humana. Ele não vinha de uma direção fixa. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, ecoando dentro do meu crânio. O mito do meu avô deixou de ser uma história. Tornou-se uma presença. Algo estava lá fora na escuridão, e não era um lobo, um javali ou qualquer outro animal que minha mente de Therion pudesse compreender ao imitar. O instinto do lobo dentro de mim não uivou, não mostrou os dentes. Ele encolheu, ficou pequeno e aterrorizado, um filhote diante de algo primordial e desconhecido. O humano em mim, aquele que o tanto negava, gritou por socorro, mas o som ficou preso na minha garganta, congelado pelo mesmo terror que gelava meus ossos. O assobio, ele parou. Mas o silêncio que veio depois foi pior. Era um silêncio pesado, carregado, como se a floresta estivesse segurando a respiração. E foi nesse vácuo de som que a minha mente, tentando se agarrar a qualquer coisa para entender o horror, fez a conexão. Eu tinha andado sem rumo o dia todo, mas instintivamente eu sabia para onde tinha ido. A descida íngreme, o ar cada vez mais frio e úmido, o som de água correndo no fundo de um abismo. A grota funda. Meu avô não contava só histórias de vultos. Ele contava uma em especial, com uma voz solene que a gente sabia que não era brincadeira. A história da noiva. Ele dizia que décadas atrás, uma moça da vila, no dia do seu casamento, descobriu que o noivo a tinha traído com sua própria irmã. Cega de dor e vergonha, com o vestido branco ainda no corpo, ela fugiu da igreja e correu pela floresta. Eles a procuraram por dias, até que um caçador encontrou lá no fundo da grota o véu dela, preso em um galho, e o vestido, intacto, embora a correnteza devia tê-lo rasgado. Dizem que ela se jogou da ponte, levando seu coração partido para as profundezas escuras. Mas a história não termina aí. Meu avô jurava de pés juntos que nas noites de lua cheia você pode ver uma figura branca e pálida perambulando pela beira da grota. Ela não faz barulho, ela só observa. E se um homem, especialmente um homem jovem, cruzar o caminho dela e ela se aproxima, você não vê o rosto dela, porque ele está sempre nas sombras, mas você ouve um sussurro gelado, como o de uma sepultura aberta. Você é o meu noivo? Os que dizem não são encontrados horas depois, vagando sem rumo, com a mente apagada, balbuciando sobre um vestido branco. E os que, por puro terror, dizem sim, esses simplesmente desaparecem. A noiva leva o seu noivo para sempre para as profundezas da grota. Eu sempre ouvi isso como um conto de fadas macabro. Agora, de repente, era um mapa do meu terror. A figura branca, o silêncio, o alvo,
Homens jovens. O assobio rouco que eu ouvi era dela. Era o vento passando pelo véu dela, pela garganta dela. Cada sombra de tronco claro na escuridão me parecia a forma de um vestido. Cada sussurro do vento nas folhas soava aquela pergunta mortal. Meu corpo inteiro tremia incontrolavelmente, não só de frio, mas de um medo primordial, do medo de algo que não era deste mundo. O lobo dentro de mim sentia o cheiro da morte, mas não uma morte natural de predador e presa. Era o cheiro do antigo, do rancor, da traída que não descansa. Eu estava encurralado. Atrás de mim, a descida íngreme para a grota, o domínio dela. À minha frente, a floresta escura e desconhecida com aquele algo que tinha assobiado. E então, o arrasto pesado na folhagem começou de novo. Mais perto agora, muito mais perto. E eu, imóvel, congelado no escuro, esperando ver uma mancha branca se materializar entre as árvores. No meu mais puro desespero subi a árvore, pois o que quer que seja, eu rezava para que o que fosse aquilo não conseguisse subir em árvore. Foi então que a memória veio, involuntária e cruel. Meu avô, quando eu era muito pequeno, contava histórias sobre essas florestas ao redor de Paranapiacaba. Histórias que eu sempre empurrei para o fundo da mente, tratando como bobagem de gente velha. Ele falava de um homem que se perdeu e foi encontrado dias depois, sem uma gota de sangue no corpo, o rosto congelado em um grito silencioso. Falava de vultos que seguiam os caminhantes, figuras altas e escuras que se moviam entre as árvores, e de um assobio baixo e constante que atraía as pessoas para o abismo. Eu sempre ri, claro, era só lenda, folclore para assustar turista. Mas agora, sozinho, no ventre escuro e vivo daquela mesma floresta, aquelas histórias não eram mais contos. Elas eram manuais de possibilidades. Cada som se encaixava perfeitamente em um dos horrores que meu avô descrevera. E então, veio o som. Não foi um farfalhar, não foi um estalo, foi um arrasto, lento, deliberado. Algo pesado sendo puxado pela folhagem seca a uns 50 metros de onde eu estava escondido. Parou. A floresta ficou em silêncio total, como se todos os outros seres também tivessem parado para ouvir. Meu próprio coração pareceu parar de bater. E então veio o assobio. Não era o assobio agudo de um homem chamando um cachorro. Era baixo, rouco como o vento passando por uma fenda em uma rocha. Uma nota só, sustentada, que não soava humana. Ele não vinha de uma direção fixa. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, ecoando dentro do meu crânio. O mito do meu avô deixou de ser uma história. Tornou-se uma presença. Algo estava lá fora, na escuridão, e não era um lobo, um javali ou qualquer outro animal que minha mente de Therion pudesse compreender ou imitar. O instinto do lobo dentro de mim não uivou, não mostrou os dentes. Ele encolheu. Ficou pequeno e aterrorizado, um filhote diante de algo primordial e desconhecido. O humano em mim, aquele que eu tanto negava, gritou por socorro, mas o som ficou preso na minha garganta, congelado pelo mesmo terror que gelava meus ossos. O assobio, ele parou. Mas o silêncio que veio depois foi pior. Era um silêncio pesado, carregado, como se a floresta tivesse segurando a respiração. E foi nesse vácuo de som que a minha mente, tentando se agarrar a qualquer coisa para entender o horror, fez a conexão. Eu tinha andado sem rumo o dia todo, mas, instintivamente, eu sabia para onde tinha ido. A descida íngreme, o ar cada vez mais frio e úmido, o som de água correndo no fundo de um abismo. A grota funda. Meu avô não contava só histórias de vultos. Ele contava uma em especial, com uma voz solene que a gente sabia que não era brincadeira. A história da noiva. Ele dizia que décadas atrás, uma moça da vila, no dia do seu casamento, descobriu que o noivo a tinha traído com sua própria irmã. Cega de dor e vergonha, com o vestido branco ainda no corpo, ela fugiu da igreja e correu pela floresta. Eles a procuraram por dias.
até que um caçador encontrou lá no fundo da grota o véu dela preso num galho, e o vestido, intacto, embora a correnteza devia tê-lo rasgado. Dizem que ela se jogou da ponte, levando seu coração partido para as profundezas escuras. Mas a história não termina aí. Meu avô jurava de pés juntos que, nas noites de lua cheia, você pode ver uma figura branca e pálida perambulando pela beira da grota. Ela não faz barulho. Ela só observa. E se um homem, especialmente um homem jovem, cruzar o caminho dela, ela se aproxima. Você não vê o rosto dela, porque ele está sempre nas sombras, mas você ouve um sussurro gelado como de uma sepultura aberta. Você é o meu noivo? Dizem que os que dizem não são encontrados horas depois, vagando sem o rumo, com a mente apagada, balbuciando sobre um vestido branco. E os que por puro terror dizem sim, esses simplesmente desaparecem. A noiva leva seu noivo para sempre para as profundezas da grota. Eu sempre ouvi isso como um conto de fadas macabro. Agora, de repente, era um mapa do meu terror. A figura branca, o silêncio, o alvo, homens jovens, o assobio rouco que eu ouvi, era dela? Era o vento passando pelo véu dela? Pela garganta dela? Cada sombra de tronco claro na escuridão me parecia a forma de um vestido. Cada sussurro do vento nas folhas soava aquela pergunta mortal. Meu corpo inteiro tremia incontrolavelmente, não só de frio, mas de um terror primordial, do medo de algo que não era deste mundo. O lobo dentro de mim sentia o cheiro da morte, mas não uma morte natural, de predador e presa. Era o cheiro do antigo, do rancor, da tragédia que não descansa. Eu estava encurralado. Atrás de mim, a descida íngreme para a grota, o domínio dela. À minha frente, a floresta escura e desconhecida, com aquele algo que tinha assobiado. E então, o arrasto pesado na folhagem começou de novo. Mais perto agora. Muito mais perto. E eu, imóvel, congelado no escuro, esperando ver uma mancha branca se materializar entre as árvores. No meu mais puro desespero, subi à árvore. Pois o que quer que seja, eu rezava para que o que fosse aquilo não conseguisse subir em árvore. Passei uma noite de verdadeiro terror. Nem tinha se passado 24 horas direitos e eu já estava querendo ir embora para casa. Eu não estava mais aguentando ficar naquela situação. O pânico, o medo foram minha refeição naquela noite tão assustadora. E depois de um tempo que eu estava em cima da árvore que subi na base do medo mesmo, pois nunca tinha subido em uma árvore na minha vida, vi quando a floresta ficou com uma neblina bem mais densa. E ouvi desta vez mais forte o arrastar de pés nas folhas. E bem ali próximo à árvore que eu estava, eu a vi passar. Seu choro de dor, seu lamento fúnebre, era de cortar a alma. O terror e desespero naquele momento não consigo descrever em palavras. É como se eu pudesse ouvir as batidas do meu coração, ao mesmo tempo que eu estava morrendo de medo que ela também pudesse ouvir essas batidas. Tampei a respiração esperando aquela assombração seguir o seu caminho. Acreditei que se ela não pudesse me ver, eu estaria seguro. Mas para meu terror e pânico piorarem, ela parou de andar bem debaixo da árvore que eu estava. E ela ficou olhando a minha mochila, que eu, como um idiota, esqueceu embaixo. Eu não sabia naquele momento o que fazer, se eu pulava da árvore, se eu tentava correr. Naquele momento, os instintos de lobo que eu acreditava ter sumiram como se fosse um passe de mágica. E por um minuto que pareceu uma eternidade, ela simplesmente saiu e continuou o seu caminho. Quando ela sumiu, a névoa densa e espessa sumiu junto. Não tive coragem de descer. Não tive coragem de dormir. Fiquei refletindo aquela noite inteira. O arrependimento, nossa, foi meu companheiro naquela noite. E então decidi que assim que os primeiros raios de luz clareassem aquela mata, eu iria voltar para casa e implorar perdão aos meus pais. Eu não iria conseguir ficar mais uma noite naquele inferno que era a floresta. Eu não queria mais correr o risco de dar de cara com outra assombração ou a mesma. Eu de verdade daria um jeito de sair dali. Então, como se tivesse passado uma eternidade, a luz finalmente apareceu. O sol finalmente nasceu. Desci da árvore morrendo de medo, me arranhei todo. Eu estava cansado, com sono, com fome, todo sujo. Não tinha nenhum item de limpeza na minha mochila. Eu entendi a lição e não queria mais ser lobo.
que isso só me levou a experimentar o lado negativo que um animal de verdade, nascido naquele meio, que aprendeu a sobreviver ali, conseguia fazer. Não eu. Eu não nasci ali. Não aprendi a caçar, a me defender. Não aprendi aquele estilo de sobrevivência. E eu precisava voltar para o lugar que eu realmente pertencia. A noite com a noiva, ou a sombra do meu próprio pânico, tinha quebrado algo em mim. O instinto do lobo tinha se esvaído, substituído pelo desespero rastejante de um animal acuado. Meu corpo doía por cada arranhão, cada músculo tenso da corrida cega durante o dia. A fome já não era um ronco, era uma dor funda e constante, uma fraqueza que fazia meus joelhos tremerem a cada subida. Eu tentei encontrar o caminho de volta, juro que tentei. Segui o curso de um riacho, ouvindo dizer que isso leva à civilização. Só me levou a uma cachoeira intransitável, um paredão de pedra molhada que me obrigou a voltar. Subi na árvore mais alta que consegui, minhas mãos sangrando na casca áspera, e só vi um mar infinito de copas verdes, ondulando até onde a vista alcançava. Nenhum sinal da estrada, nenhum sinal de fumaça, nada. A sede era uma tortura. Bebi água do riacho até a barriga doer, mas ela não matava a sede de verdade, só aplacava o desespero por alguns minutos. As barras de cereal tinham acabado no primeiro dia. Tentei mastigar algumas folhas verdes, mas o gosto amargo e a textura áspera me fizeram cuspir tudo, o estômago se contraindo em um enjoo vazio. Eu estava em meu segundo dia, e, para surpresa de ninguém, a febre chegou. Deve ter sido pelo frio da noite, e deu choque térmico com o calor que começou a fazer. Um calor começou na minha nuca e se espalhou até que meu corpo todo tremia em um ciclo interminável de calafrios e suores quentes. A floresta, que já era hostil, começou a dançar. As sombras se torciam no canto dos meus olhos. O canto dos pássaros se transformava em sussurros, chamando o meu nome. Alex! Alex! Eu tropeçava em raízes, caía no chão úmido e ficava lá por um tempo, a vontade de levantar se esvaindo a cada queda. Já não havia uivos, só gêmidos. Gêmidos de um menino assustado, que queria sua cama, que queria sua mãe, que queria que aquilo tudo fosse um pesadelo do qual ele pudesse acordar. A segunda noite começou a cair, mais escura, mais fria que a anterior. Desta vez não havia medo do sobrenatural, havia apenas o desespero mudo da realidade. A realidade de que meu corpo tinha um limite, e eu tinha alcançado o meu. Enfiei-me debaixo de um emaranhado de samambaias, encolhido como um filhote abandonado. A febre queimava meus olhos, e a escuridão parecia vibrar. Já não sentia fome, só um vazio imenso e uma sede que era um fogo na garganta. Olhei para o céu entre as folhas e vi as primeiras estrelas surgirem. Frias, indiferentes. A floresta sussurrava ao meu redor. Um canto de morte. Eu não era um lobo. Eu era só um humano. Frágil, sozinho e prestes a desaparecer naquela vastidão verde, sem deixar nenhum uivo para trás. Foi então que aquela névoa densa começou e ela apareceu na minha frente, mas eu estava tão fraco, tão sem forças e sem nenhuma coragem, que apenas tudo que eu poderia fazer naquele momento era rezar. Pensei na minha mãe, no meu pai e na vida que nunca dei valor, e ela foi se aproximando. E mesmo entorpecido por tanta fraqueza, eu sentia muito, mas muito medo. Ela se aproximou de mim e disse: "Você é meu noivo!" E eu respondi em lágrimas que não. Eu não consegui dizer mais nada, mas ela se abaixou e ficou com o rosto colado no meu e disse: "Você agora será meu noivo." E abriu a boca, que dentro saiu uma fumaça estranha, uma fumaça que parecia ter vida, e eu desmaiei. Eu só lembro de pensar: vou morrer, me perdoa. Se eu pudesse sair dessa vivo, juro que jamais me comportaria como um lobo, mas seria o filho que lhe daria orgulho. E neste momento apaguei. Eu acordei com um cheiro de antisséptico. A luz branca e cruel do teto, um tubo no meu braço, soprando vida de volta nas minhas veias, um cobertor pesado em cima de mim, mas eu ainda tremia por dentro. Os médicos disseram que eu tive hipotermia severa e desidratação, que eu estava a poucas horas de não estar mais aqui. Meu pai estava sentado na cadeira ao lado da cama. Ele parecia ter envelhecido 10 anos, os olhos vermelhos, a postura curvada. Ele me contou o que aconteceu. Ele disse que voltou para o ponto onde me deixou exatamente depois de 48 horas, como prometeu.
O coração dele parou quando não me viu ali, esperando. Ele gritou meu nome, mas só o eco respondeu. Ele disse que, naquele momento, toda a raiva, toda a frustração, simplesmente sumiu. Sobrou só o pavor de ter perdido o filho, e o arrependimento de ter feito isso. Ele não esperou. Ligou para os bombeiros, para os voluntários da região. Contou, envergonhado e desesperado, o que tinha feito. Eles montaram uma busca. Passaram horas. E foi um dos homens com um cachorro que me encontrou. Enrolado sobre as samambaias. Pálido como um fantasma. Os lábios rachados e azulados. O corpo todo arranhado e gelado. Disseram que eu quase não tinha pulso. Meu pai foi me acompanhando na ambulância. Ele disse que eu não exalava quase nada de vida. Ele terminou de contar. E agora, ele estava ali, olhando para mim, e eu para ele. O silêncio entre a gente era mais pesado do que o da floresta. Até que eu consegui juntar um pouco de ar e as palavras saíram. Fracas, mas claras. Pai, minha voz era um rosnado rouco. Eu não sou um lobo. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, quentes e salgadas. Eu só sou seu filho, com uma cabeça muito confusa. E eu sinto muito por tudo. Meu pai não disse nada. Ele só se inclinou para frente, pegou a minha mão, a que não tinha o soro, e apertou com uma força que doía, mas que era a coisa mais real e sólida que eu já tinha sentido. Ele encostou a testa nas nossas mãos entrelaçadas, e seus ombros sacudiram num soluço silencioso. Não precisou de mais palavras. O ultimato tinha acabado. A floresta tinha me julgado de um jeito que nenhum de nós esperava. Ela não me mostrou que eu era um lobo. Ela me mostrou que eu era humano, frágil e, acima de tudo, amado. A jornada não acabou. Eu ainda sinto que sou um Therian. Ainda sinto um lobo dentro de mim. Mas agora eu sei que essa é uma parte de mim que precisa viver neste mundo, não eu no dela. E eu preciso aprender a equilibrar isso, com a ajuda do homem que quase me perdeu, mas que no final foi quem me trouxe para casa. Eu saí de todos os grupos e comunidades e hoje, com meus 27 anos, vivo uma vida humana completa, tentando abafar dentro de mim esse instinto animal que não me fez nada bem. E para você que é um Therian e ouviu a minha história até o final, se você também fizer a vivência que eu fiz, se viver a realidade do bicho que você acredita que pertence, você pode dar de cara com uma realidade que você pode não gostar. E a você, pais, que têm filhos que se identificam com Therians, se tirar todo o conforto deles, acredito que rapidinho acabam com essa loucura. Se identificar não significa ser. E aprendi isso da pior maneira. Mas graças ao meu pai, eu aprendi e hoje eu enxergo quanto eu estava errado. Obrigado por ouvir o meu relato até aqui. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.